Novamente com você, programa Adriana Biasoli traz o tema animais, o cuidado com os nossos animais de estimação, que são dos diversos tipos, né? Carinhas, trejeitos, enfim. Geralmente o animal se parece um pouquinho com o dono, pelo menos é o que costumam dizer por aí, né? Bom, principais doenças, não zoonoses e zoonoses. Doutora, as doenças como raiva, toxoplasmose e outras doenças. Vamos falar um pouquinho disso? Sim. Isso que você falou é muito importante. Primeiro a gente definir o que são as zoonoses e o que são as não zoonoses, né? Então, zoonoses são aquelas doenças próprias dos animais que passam para os seres humanos, né? Então, um exemplo bem típico de uma zoonose é a raiva. Inclusive, foi por conta da raiva que foram criados os Centros de Controle de Zoonoses, né? Aqui no município de São Paulo, a criação dele se deu justamente para conter uma epidemia de raiva entre os cães que estavam circulando no município, né? E aí, esses animais doentes, de certa forma, acabavam passando o vírus para as pessoas. E as não zoonoses são aquelas doenças próprias dos animais, né? Aí o que a gente teria? A sinomose, a parvovirose, a hepatite canina, né? Que não são transmissíveis para os seres humanos. Mas que são próprias dos animais. Dos animais. Bom, vamos falar então um pouco dessas doenças. A raiva antes tiveram todo esse cuidado, hoje a gente percebe que há um controle maior devido a essas campanhas. Inclusive estamos num mês em que acontece a campanha, não é isso? Então, a raiva no meio urbano, né, ela praticamente está erradicada. A gente não tem casos de raiva nem canina nem felina, justamente pelas campanhas que a prefeitura, os órgãos estaduais vêm fazendo já há muitos anos, né? Então não pode também colocar como desculpa não ter dinheiro para vacinar o cachorro, porque o próprio município, os estados, eles arcam com essa responsabilidade. Sim, o Ministério da Saúde ele fornece a vacina para que os municípios façam suas campanhas anuais de vacinação de rábica, né, canina e felina. Esse ano a gente está com previsão que a vacina chegue aqui para o município setembro, outubro, né? Porque depois da última campanha que tiveram alguns efeitos adversos graves, né? A campanha foi suspensa e agora a nova vacina que está vindo é bem mais segura, então a gente vai fazer a campanha agora com esse novo tipo de vacina. Mas vai demorar um pouquinho, então. Isso, para setembro, outubro, que a gente está esperando, na verdade, o Ministério mandar as vacinas, né? Doutora, mas mesmo que o município não forneça agora, mas o dono tem esse interesse de fazer logo, ela pode recorrer às clínicas? Às clínicas veterinárias, exatamente. Porque essa vacina está disponível o ano todo nas clínicas, né? E aí o animal recebe a vacina por essa forma. Mesmo porque o animal acaba passando por uma consulta? Também, né? Então você já aproveita e já faz um exame geral no animal, até para ver se ele tá sadio para receber a vacina. Senão, se ele tiver alguma patologia, a vacina também não dá o efeito da imunização, né? Então precisa dessa consulta prévia aí quando vai à clínica. Mas qual é o problema da raiva hoje? Que a raiva, ela tem os reservatórios silvestres, né? Então, por exemplo, a gente tem o vírus da raiva na população de morcegos. Então, os gatos, né, como a gente falou, que tem esse hábito mais caçador, se ele não é vacinado e entra em contato com um morcego, ele pode vir a ter o vírus da raiva e passar para o seu proprietário. Então, a gente tem que ter essa preocupação, né? Então, em relação à raiva em área urbana, basicamente é isso. Bom, vamos falar daquela outra doença que seria... Aí nós temos a toxoplasmose, é isso? Isso. Que também é uma doença... Zoonótica, isso. Zoonótica. A toxoplasmose tem um mito, né? Que a mulher grávida não pode ter gato, porque se ela tiver o gato, ela pega... Manda embora o gato. Exatamente. Não, você tem que tirar o animal de casa, porque senão você tem toxoplasmose e perde seu bebê. Na verdade, se a gente fizesse uma sorologia hoje, muitas pessoas já tiveram contato, né, com esse protozoário, com toxoplasma, e estão até imunes, né? Por quê? Não é só através das fezes dos gatos que a gente se infecta. Se você comer uma carne crua que esteja com o cisto do protozoário, você fica você acaba adquirindo a doença. Se você comer uma verdura ou um legume que tenha sido mal lavado, tiver o cisto, você também adquire a doença, né?
Então, existe esse mito que a mulher grávida não pode ter contato com o gato, e não é verdade. Na verdade, ela tem que ter tomar uma série de cuidados com relação à alimentação, forma de se alimentar, e também o cuidado na hora de limpar a caixinha de areia. Então, sempre que for limpar a caixinha, né, de areia do gato, nunca expor as mãos direto às fezes, sempre tá com um saquinho plástico ou com uma pazinha, né, recolhendo essas fezes, jogando no vaso sanitário, dando descarga ou no lixo, enfim, a forma que a pessoa tiver. Achar melhor, né? Para dar o destino para esse dejeto. Então, olha, não abandone seu gato, tá bom? Dá para conciliar os dois aí perfeitamente. Bom, a leptospirose, que é uma doença assim terrível, né? Eu já vi assim casos da pessoa. Nós temos casos de mortes, né, doutora? E casos assim, eu acompanhei o caso de uma moça que ficou vários dias na UTI, vários dias. Graças a Deus ela conseguiu sair assim bem, mas não é o que acontece no geral. Isso, Então, a leptospirose, ela é transmitida através da urina dos ratos, né? E aí, quando o cão entra em contato com essa urina, né, que tá infectada, ele também adquire a bactéria e ele também acaba eliminando pela urina dele, né? Então, às vezes, o proprietário acaba se contaminando por conta disso. Então, para os cães, a gente tem a vacina, né, que a gente tem que estar vacinando o animal pelo menos a cada 6 meses, né, em áreas que a gente sabe que tem a leptospirose. Em áreas que não sejam endêmicas, até 1 ano a gente pode dar intervalo entre uma dose e outra. Aqui no município a gente fez um trabalho bem interessante com as clínicas veterinárias, pedindo para que toda vez que um animal tivesse diagnosticado leptospirose, eles comunicassem as zoonoses para que a gente fosse até a área para fazer uma desratização do local. Né? Perfeito. Então, porque a gente acaba controlando os roedores e acaba diminuindo a incidência da doença também, né? E então é bem importante a gente ter esse cuidado com a alimentação do cão, de não deixar a noite exposta, porque a ração exposta durante a noite atrai os roedores que têm os hábitos noturnos, né? Então eles saem para caçar o alimento, encontram a ração, aí eles se alimentam, bebem água ali do bebedouro, do comedouro do seu animal, urinam e aí seu animal pode ficar infectado. Olha só que interessante, é importante isso. Então seria ideal você colocar a ração, o animal se alimentou, você tirar aquela ração do local para até evitar esses roedores. Doutora, fora essas doenças, tem a doença do próprio animal, né? Que seriam aquelas doenças que a gente fica assim apavorada quando o animal tem. Vamos falar um pouco dessas doenças? Sim. Qual seria a primeira aí que poderíamos abordar? Então, a gente tem aqui no município uma incidência muito grande da sinomose, né? Que é um vírus, né? Que acomete principalmente os filhotes. Quais seriam os sintomas? Então, como é que a gente percebe que o nosso animalzinho está com a sinomose? Primeiro ele começa a ficar muito apático, né? Depois, como esse vírus atinge o sistema nervoso, ele perde a locomoção e a coordenação motora, né? Então o animal anda cambaleante, ele anda meio torto, né? Ele é um animal que perde um pouco essa noção de equilíbrio, né? Junto a isso, a gente tem um aumento na secreção conjuntival. Eu acho que das doenças é a mais devastadora, né? Ele fica com as mucosas bem secas, né? Então, quando a gente recebe um filhote com esses sinais e sintomas na clínica, a primeira coisa que a gente pensa é a sinomose. E é uma doença que a gente controla com a vacina. Mas, doutora, se acontece logo com o filhote, por que acontece tão cedinho, tão tenra idade? Vamos supor, ele já nasce predisposto a desenvolver a doença? O que acontece? Vem da mãe? Exatamente. Às vezes a mãe não foi vacinada. E como é uma doença mais de filhote, o que acontece? A mãe entra em contato com o vírus, mas ela não desenvolve a doença, mas ela passa esse vírus para os filhotes, né? Então a gente tem esse problema. Ou também, como é uma doença endêmica, os filhotes pequenininhos, às vezes ficam muito no portão, né? E aí eles acabam adquirindo vírus de animais que passam ali e acaba se infectando. Né? Então eles são mais frágeis com relação à doença. Isso. Pode ter o animal adulto que não desenvolva, mas o filhotinho ele não tem essa imunidade. Isso, ele até tem imunidade, mas é uma imunidade que não responde satisfatoriamente contra o vírus, né? E tem tratamento, doutora? Então, há controvérsias, né?
Tem proprietários que, assim, se dedicam muito ao animal, que não aceitam a eutanásia, que procuram formas alternativas de tratamento, e esses animais se recuperam, ficam sequelados, né? Mas eles se recuperam. E alguns profissionais, quando avaliam o animal, assim, não dão um diagnóstico muito favorável. E aí acabam fazendo a eutanásia mesmo do animal, né? Porque essa doença é uma doença que ela pode exterminar o animal rapidamente, mas como pode também ficar num período, o animal sofrendo muito tempo, né? Sim, sim. Qual é o tempo estimado? Então, varia, dá para ser, não não dá, de né? animal para animal, varia. Poxa vida, né? Bom, a outra doença que é muito comum nos cães, nos animais? Então, tem a parvovirose também, que é bem comum, né? A parvovirose, ela já tem um curso, assim, um pouco mais benigno, né? Então, também é um vírus, ele dá uma doença do trato gastrointestinal, então o animal elimina a diarreia com fezes, e aí ele se desidrata e acaba indo a óbito se não for tratado a tempo. Seria a doença do ser humano, seria uma virose ou uma diarreia intensa? A gente poderia dizer que sim, pode ser comparado intestinal, bem severa, bem severa, mas que também é controlada com vacina. E que também, se Deus livre acontecer do animal adquirir, também tem um soro, tem o tratamento, ela é menos letal. Isso, Mas não deixa de ter a importância aí da vacina, né? Doutora, uma outra doença, assim, vermes. Eu vou falar de uma zoonose, então, que é o bicho geográfico, né? Então, assim, o animal, ele tem um verme no trato intestinal, que quando ele defeca, geralmente em terra ou na areia, a larva desse verme fica lá, e aí quando a gente pisa, né, essa larva entra, né, na nossa pele, e aí como ela não consegue fazer o ciclo como ela faria no animal, ela fica caminhando literalmente pela nossa pele, por isso que formam aquelas arranhaduras que, né, falam que é o bicho geográfico. Nossa! Então, é um verme que acaba fazendo isso. É por isso que é bom tomar cuidado com essa questão da areia, deixar a areia, a criança brincar, né? Tomar cuidado com essas questões. Exatamente. Doutor, os cuidados que nós devemos ter, então, com relação à higiene do local dos animais. Vamos entrar nesse aspecto, então. Sim, Então, o animal, como a gente, não gosta de ambiente sujo, né? Sempre tem que estar bem limpo. Então, assim, quando o animal defecar, e se for na rua principalmente, recolher essas fezes, né, jogar no lixo, e se for na nossa casa, sempre estar lavando com água e sabão, né, e se o animal, por exemplo, tiver a sinomose ou a parvovirose, a gente tem que fazer uma desinfecção com cloro, tá, no ambiente, e pelo menos 6 meses não colocar nenhum animal nesse ambiente, porque os vírus ainda podem persistir. Então, a gente dá esse tempo aí de segurança para ter um outro animal na residência. Então, tem que ter esse cuidado com a limpeza dos utensílios que ele utiliza, também a questão do cobertorzinho. Acho que tem sempre que estar lavando, lavar a casinha, né? Porque aí a gente tem, por exemplo, na casinha, se o nosso animal está com pulga, né? Então, não adianta só a gente tratar o animal, tem que tratar o animal e o ambiente. Então, sempre onde tiver frestas, ficam os ovos da pulga ali. Então, se a gente não faz a desinfecção, eles eclodem e infectam, né, o animal. Mas uma coisa do carrapato que é, assim, extremamente doloroso para o animal, né? O carrapato, o que acontece? O que esse bicho faz com o animal? Então, o carrapato, ele pode transmitir a babésia, a erlíquia, né? Que são doenças que vão atacar o sistema sanguíneo, né? Que dão anemia, que dão hemorragias, né? Tem tratamento, mas o animal fica debilitado, né? Então a gente sempre tem que fazer o uso de ectoparasitas, né? Para estar eliminando esses parasitas do corpo do animal. Puxa vida, né? A gente pensa, quando a gente fala em ter um animal, nós pensamos que é tão simples assim, né? Que é apenas ter e tudo bem, tudo numa boa. Mas não, olha, envolve uma série de responsabilidade, uma série de cuidados que nós devemos ter com os nossos animais. No próximo bloco nós vamos falar sobre as mordeduras, né? Vamos falar desse cuidado que tem que ter se acontecer o fato de você ser mordido por um animal, tá bom? Daqui a pouquinho nós voltamos.